Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui com você, discutir um pouquinho mais sobre a política. Dois assuntos tomaram conta dos noticiários na data de hoje. Um deles foi uma fala desastrosa do Flávio Dino, ministro da Justiça, onde mostrou ali todo um autoritarismo de um governo com sanha de controle da população na marra, sem se importar com o legislativo. Simplesmente pretende jogar deputados e senadores na lata de lixo e o seu voto que veio junto com eles também perde o valor. Também, um outro assunto que foi muito discutido foi ainda a questão do cartão de vacinação de Bolsonaro. Novas provas surgiram, vazaram documentos, inclusive um certo e-mail que foi utilizado para fazer o registro falsificado do cartão de vacina de Bolsonaro. Pois é, a gente vive num Brasil que o poste faz xixi no cachorro. A gente vive num Brasil que lei, que Constituição é meramente decorativa ou para entrar na boca de demagogo dizendo que aplica isso, mas na verdade a gente sabe muito bem que não aplica nada. Bora começar? Vem comigo. Olha só, o Carlos Jordi fez uma postagem em seu Instagram e aqui no seu Instagram ele cita um editorial da revista Oeste. O editorial da revista Oeste diz o seguinte: sem votos, Dino diz que STF e governo vão regular a internet na marra, de forma autoritária. O editorial diz o seguinte: o ministro compartilhou um vídeo no qual deixa explícito que o governo federal e o judiciário vão fazer a sua própria regulação se o Congresso não aprovar o PL 2630, da forma como o governo Lula deseja. Em seguida, Dino foi enfático ao dizer que os opositores ao PL 2630 vão perder. O Carlos Jordi escreveu o seguinte: esse é o tipo de gente que temos no poder no Brasil. Projetos de ditadores que querem impor na marra a regulação das redes sociais. Não respeitam a democracia, muito menos o parlamento. Querem censurar seus opositores a qualquer custo. E é isso que foi dito pelo Carlos Jordi. Muitas pessoas querem saber, então, e agora? Pode o STF ter tanto poder? Pode o governo Lula ter tanto poder? Pode. Uma vez que o governo Lula faz o que quer. E quem poderia brecá-lo, que é o STF, permite. Assiste comigo o vídeo que foi publicado aqui no site do Partido Novo. Esse é o Instagram do Partido Novo, que escreveu o seguinte: ministro da Justiça ameaça: se o Congresso não aprovar a lei que queremos, nós ou o Judiciário passaremos por cima. Isso é harmonia entre os poderes? Isso é democracia? Garanto a vocês que não. Assistam o vídeo e eu volto com os comentários agora. É importante dizer à sociedade brasileira: nós temos três caminhos possíveis para esta regulação. Uma, que nós desejamos que chegue ao final, é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e há a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente: os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Eles vão perder. Não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem, mas perderão. Vamos lá, vamos deixar bem claro. Em momento algum da história do Brasil, existiram tempos ou um regime tão nocivo, deletério, obscuro, agressivo e autoritário. Para vocês terem noção, eles querem forçar o Congresso Nacional não a votar, a aprovar. Porque eles forçaram, colocaram um regime de urgência e o projeto ia à votação.
Quando eles viram que ia perder, eles, o Partido Comunista do Brasil, através de Orlando Silva, pediu a retirada de votação. É simples. Deixa votar. E aí a soberania do voto do povo que escolheu os deputados derrubaria um projeto. Isto é democracia, coisa que esses senhores não sabem respeitar. Existem 3 poderes. Quando Montesquieu criou a tripartição dos poderes, ele deixou bem claro. Executivo, para fazer o papel administrativo do Estado. Legislativo, cria as leis de acordo com a soberania do voto, que está prevista no artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Quem são os representantes eleitos? Os deputados, os senadores. E o judiciário tem o papel de julgar com inércia e imparcialidade. Nada disso se aplica ao Brasil. Cumpre aqui citar um comentário que foi deixado aqui pelo Patrick Gerusalmi, que é um internauta que deixou aqui um comentário. A enquete da Câmara no YouTube, 85% dos brasileiros contra o PL, 15% a favor. Quem ele acusa de faroeste digital somos nós, pois os políticos estão apenas fazendo aquilo que a maioria do povo quer. Comunista, sempre sendo comunista. É isso. Autoritários. Então, a cada dia que passa, nós perdemos um pouquinho mais da nossa liberdade. E agora, mudando de assunto, que é o segundo tema do nosso vídeo, falando sobre a perseguição, inclusive ao Bolsonaro. Preste atenção. Eu gosto do canal do Meio. Embora seja um canal que se diz liberal, o próprio Pedro Doria, mas é mais focado para a esquerda, pelo inchaço do Estado, até cita que Mises é de segunda linha, né? Um pensador de segunda linha, mas eu não concordo. Mas eu gosto do canal dele porque quando a gente converge em sintonias boas. Quando a gente diverge, é porque eu defendo a direita e ele a esquerda. O que eu vi falar, eu assisti um vídeo que dizia que a população, 15% da população, achava que o fato de Bolsonaro ter modificado o seu cartão, se isso fosse comprovado, era um crime de menor potencial. E para eles isso é o cúmulo do absurdo. Você achar que a mudança no cartão, mudando, assim como você vê pessoas aí falsificando atestados médicos, furando fila, e entre outras coisas. Para eles é o cúmulo do absurdo alguém dizer que, pô, tem tanta coisa importante, vocês estão preocupando com isso? Isso se fosse confirmado, se fosse verdade. Mas deixa eu te perguntar, será que para vocês, será que para o canal do Meio, por exemplo, o qual estou tecendo minhas críticas aqui de forma democrática, será que surge a mesma indignação com o pessoal que acha que é normal o mensalão ou o petrolão? Será que vocês têm a mesma indignação em achar que, poxa, estão passando pano pro Bolsonaro por causa de um cartão? Será que tem a mesma indignação? Gente, nós estamos defendendo o Lula, que foi parte do mensalão e do petrolão. E com detalhe, Lula foi condenado, Bolsonaro não. Então, é muita disparidade cognitiva das duas formas de pensar. E vamos lá, vamos jogar mais um pouco de areia nessa obra? Presta atenção comigo. A UOL, hoje, que é a maior defensora do Lula e inimiga declarada do Bolsonaro, teve que trazer essa notícia. Presta atenção, pessoal. Cartão do Bolsonaro falsificado é o maior crime do século. Olha isso. Presta atenção nas falas. Da carteira de vacinação de Bolsonaro. Teve mais uma descoberta. Em São Paulo, colocaram um e-mail em nome de Lula para registrar a vacinação falsa de Bolsonaro. Isso aconteceu na Humanidade, em Peruche, zona norte da capital paulista. A
A Prefeitura de São Paulo diz que o e-mail utilizado tem o nome de Lula, lula@gmail.com. O nome de Bolsonaro e o CPF e o dia do nascimento estão corretos. O ano de nascimento de Bolsonaro, no entanto, está errado. Outro equívoco também, a vacina aplicada não estava sendo aplicada em São Paulo. E mais uma, no dia que foi registrado lá a vacinação de Bolsonaro, ele não estava em São Paulo, estava em Brasília. Além da pessoa que teria aplicado a vacina nunca ter trabalhado nesse posto de vacinação. Pois é, vamos lá. Ainda vou colocar aqui de novo o Partido Novo, que cita aqui, ó, o e-mail do registro lula@gmail.com, tá? lula@gmail.com. Agora vamos lá. Invadiram a casa do cara, tomaram o celular de um ex-presidente, prenderam 6 aliados do Bolsonaro, sem estar concluída a investigação, e no meio do curso dessa investigação, você mostra que, no mínimo, a fragilidade do sistema, que alguém com o e-mail lula@gmail.com entrou no sistema enquanto o Bolsonaro estava em Brasília, entrou em São Paulo, colocou dados errados e modificou o sistema. Pois é, será que foi a pedido de Bolsonaro que isso aconteceu? Ou foi alguém para somente, e única e somente, usar isso como narrativa contra o presidente? O ex-presidente. Pois é, então essa é a grande questão. É a narrativa tosca que essa turma usa e continua levantando. Então, não temos um país sério. Ex-presidentes, deputados, senadores pegos com dinheiro na cueca. Tá? Só para deixar claro. Deputados e senadores, ex-presidentes não. Ex-presidentes em delações e mais delações. E esses sequer tiveram seus celulares apreendidos? Prisão de seus aliados? Não. Mas o Bolsonaro é diferente. O princípio da igualdade, da isonomia, do devido processo legal, da paridade de armas, não. Bolsonaro não merece. Afinal, Bolsonaro é o Bolsonaro. Não é? E não que eu esteja aqui falando que Bolsonaro não deve ser punido no caso de erro. Não, alto lá. Se errou, tem que ser punido. Mas vamos aplicar a paridade? Coisas sérias? Vocês passam vergonha ao dizer tanta atrocidade e depois viu uma notícia dessa. Dá vergonha. E para encerrar esse vídeo com vocês, que hoje vai parar nos 13 minutos, não é à toa, vamos lembrar como que Lula foi recebido em Londres, fazendo farra com o nosso dinheiro. Lembrando que o hotel que ele está lá tem diárias de até R$100 mil o hotel. Olha só o amor do povo brasileiro para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva em Londres.